Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, tá? Eu sou professor do IFAL, Campus Benedito Bentes, tá certo? E vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre capital de giro, que é um tema que a gente precisa discutir, desenvolver alguma ação para que a gente possa encerrar a disciplina de vocês, tá? Ah, aqui a gente tem alunos do terceiro ano e alunos do quarto ano, né? As disciplinas de vocês têm nomes diferentes, mas elas se comunicam muito bem. E aqui eu estou abordando com vocês capital de giro, tema das duas disciplinas, tá bom? A gente vai falar sobre um pouquinho de ciclo operacional, vocês provavelmente já viram sobre ciclo operacional, mas a gente vai reforçar só o entendimento disso. Vamos falar sobre capital de giro, esse capital circulante líquido e a necessidade de capital de giro, tá bom? No SIGA, pessoal, no SIGA eu dispus para vocês algumas orientações. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Só um minuto. Vou entrar aqui na disciplina do terceiro A, tá? Mas isso se replica para as demais. O que é que a gente tem no SIGA, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor. No SIGA, a gravação da aula, que é essa que eu estou fazendo agora para vocês, vai estar aqui em cima, tá? Então vocês podem acessar quantas vezes forem necessárias. Os slides que eu vou utilizar na aula está aqui abaixo. Na sequência, eu coloquei as orientações sobre o desenvolvimento da atividade que a gente vai fazer a partir desse material que a gente está discutindo aqui, que a gente vai discutir aqui, tá? O primeiro é um vídeo sobre como é que vocês vão construir, né, esse relatório, né? Porque a nossa atividade vai ser um relatório em cima do que a gente discutir aqui. Então, aqui eu tenho, primeiro, um vídeo falando com as orientações de como é que vai ser construído esse relatório. O segundo vídeo é como vocês vão coletar as informações no site da Bolsa Brasileira B3, tá? Então, o primeiro vídeo fala sobre como construir o relatório, o segundo vídeo fala como você coletar a informação. Nesse vídeo de orientação, esse primeiro, eu explico como é que vai ser feita a atividade, mas aqui abaixo tem um roteiro para a construção desse relatório. Então, além do vídeo que está aqui em cima, eu escrevi um roteiro explicando também, reforçando essa orientação. E abaixo o modelo de relatório. Então, a gente tem aqui, primeiro, aula, slide da aula, e depois como é que a gente vai fazer esse trabalho. Orientação de como construir o relatório, como é que é feita a atividade. Depois a gente tem o site da B3, onde vocês vão pegar as informações. Eu estou explicando tudo direitinho, como é que vocês vão pegar essas informações. Depois a gente tem o roteiro para a construção do relatório, tá? Que é o passo a passo escrito, que também já está explicado aqui nesse vídeo, tá? Eu abri ele, expliquei, está aqui no vídeo, é só vocês assistirem. E o modelo do relatório está aqui, tá? Todo mundo vai usar o mesmo modelo, mas a gente vai ter trabalhos diferentes, tá? Porque o trabalho ele pode ser feito individualmente, mas pode ser feito em dupla também. Então, vocês vão ter que utilizar duas empresas para fazer esse trabalho, que vocês vão pegar as informações de duas empresas. Então, vão ser empresas diversas, tá? Então, a gente vai conhecer aí, cada um de vocês vão conhecer pelo menos duas empresas, tá bom? Aqui abaixo tá o local para vocês depositarem a atividade, que tem que ser entregue até dia 10/5, às 23h59, tá? E um link que eu coloquei ali embaixo é para uma aula no dia 8/5, segunda-feira, às 14 horas. Qual o objetivo dessa aula? Tirar dúvida, tá? Então, suponho que vocês já assistiram os vídeos, que deram uma olhada no material, e a gente vai ter um espaço para dúvidas, tá? Aí vocês podem tirar dúvidas na tarde do dia 8. Mas eu entendi tudo, não tenho dúvida, estou conseguindo fazer o trabalho tranquilo. Não quiser participar da aula, não tem problema, tá bom? O importante é que você desenvolva a atividade e entregue dentro do prazo, certo? Deixa eu voltar aqui para o que a gente estava conversando. Então, como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar um pouquinho de capital de giro, tá bom? Aqui no IFAL Benedito Bens, eu trabalho com as disciplinas de contabilidade, tá? Custos, tributos, contabilidade básica, e também a gente tem na especialização disciplina de estatística, que eu também trabalho, tá certo? Então, eu vou passar aqui para vocês alguns conhecimentos, tá? E aí, vamos ver se ficar alguma dúvida
na aula da segunda-feira vocês podem expor isso para a gente, tá? Então, para a gente iniciar, a gente fala um pouquinho sobre os desafios que as organizações têm, né? As empresas têm para se manter, né? Para se manter aí viva nesse processo de concorrência, nesse processo de necessidade de capital, nesse processo de capturação de clientes, né? Então, o grande desafio dessas empresas, em grande parte, eu vou mostrar para vocês os dados, é manter a situação financeira da entidade equilibrada, fazendo com que os compromissos assumidos sejam cumpridos, né? Então, o que é que a gente está falando aqui? Quando a gente olha para a nossa educação financeira, né, para nossas finanças pessoais, a gente tem que manter esse equilíbrio entre o que a gente ganha, seja por salário ou por meio de nossas empresas que possamos ter, em relação aos gastos que a gente tem. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. E é algo menos complexo, vamos dizer assim. Nas empresas, né, seja ela pequena ou grande, a gente já tem uma complexidade maior, porque a gente vai ter envolvido dentro do processo a empresa, os clientes, os fornecedores, os bancos que emprestam dinheiro, né? A gente tem uma série de fatores envolvidos dentro do processo. Então, estudar o capital de giro da empresa é analisar a capacidade que a empresa tem de manter esse ciclo em funcionamento. Qual é esse ciclo? O ciclo operacional, que eu vou mostrar mais à frente para vocês o que seria esse ciclo operacional, ou caso vocês já conheçam, a gente revisa, tá? O que seria esse ciclo operacional? Então, a empresa ela precisa manter a sua organização desde o processo que ela faz a compra de insumos até a venda do cliente e receber esse recurso do cliente. Então, esse é um processo de ciclo operacional que a empresa precisa ter recurso suficiente para se manter durante esse processo, tá? E é isso que chamamos de capital de giro, né? Esse recurso que faz com que a empresa ela possa se manter funcionando desde a sua abertura, construção do produto, prestação de serviço até a recepção desse serviço ou desse produto, né, financeiramente. Então, esse capital de giro é justamente esse recurso que vai manter a empresa durante esse processo, tá? E aí, aqui a gente tem alguns dados, tá? Esse aqui são dados relacionados ao MEI, tá? O MEI, eles lideraram o número de empresas fechadas, tá? Nesse período de pandemia, vamos dizer assim, e a taxa de mortalidade aí desses 1 a 5 anos, né? Então, passa ainda um pouco da pandemia, né? Mas o grande impacto nesse período de pandemia, o primeiro foi a pandemia foi o fator determinante para o fechamento da empresa. Então, 41% elencaram isso, né? Que foi um dos motivos de fechamento. Mas a gente tem outros motivos de fechamento dentro desse período de 1 a 5 anos. Porque de 1 a 5 anos a gente nem sempre teve pandemia, né? A pandemia não foram 5 anos. Um dos outros itens 22% eles citam a falta de capital de giro. Isso a gente está tratando de empresas que são atendidas pelo Sebrae. Então a gente está olhando para o MEI, as micro e pequenas empresas, tá? E aí 22% citam a falta de capital de giro e 20% reclamam do baixo volume de venda. Então, o volume de venda ele também impacta nessa existência do capital de giro, né? Porque quanto menos eu vendo, mais necessidade eu tenho de recurso para cumprir os meus fornecedores que não vão esperar eu vender para ele pagar, né? Eu preciso pagar ele independentemente de vender ou não, tá? E aí fica esse dado, tá? 22% das empresas elas falam de falta de capital de giro. Então, por vezes essa falta de capital de giro é um recurso realmente que a empresa tinha mais devido a esse volume de vendas baixo, ela utilizou e não tem mais, ou ela nem se planejou para ter, tá? Isso acontece muito nas pequenas empresas, né? Microempresas, e em especial o MEI, tá? E o que poderiam ter feito para evitar o fechamento dessas empresas, né? Que foram analisadas nesse relatório do Sebrae, esse relatório de 2022, tá? 34% fala sobre acesso a crédito facilitado, então elas têm dificuldade de crédito, então a nossa taxa de juros, ela hoje está 13,75, então a taxa de juros alta para quem vai pegar crédito no banco, o custo do banco, só um minuto, tá, gente? O custo do crédito do banco está alto, então, por vezes, elas não têm a opção de crédito e quando tem, esse custo é alto, tá? 21% fala sobre a redução dos impostos, apesar dos MEI, por exemplo, serem impostos fixos, mas existem impostos que vêm embutidos nos produtos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS, tudo vem embutido dentro do produto como custo para essas empresas.
e 25% alega a conquista de mais clientes. Então, a gente associa, né, esses 25% aqui de conquistar mais cliente com 20% que reclama do baixo volume de venda. Né? Então, a gente tem a conquista de novos clientes como um ponto que elas poderiam ter trabalhado, né? E elas alegam, né, que poderiam ter feito isso, porque baixou o volume de venda, não vende. Então, o produto que foi feito, ele está ali parado, sem ser vendido. O fornecedor que eu comprei aquele produto ou as matérias-primas para produzir ele está esperando eu pagar e eu não vendi. Então, acaba que quebrando o ciclo operacional. Porque quem está esperando eu pagar? O banco que eu peguei o empréstimo, por exemplo, o fornecedor que eu comprei e eu parcelei, e eu vendi ou não vendi. Pode ser que eu vendi e não recebi, pode ser que eu vendi ou pode ser que eu não vendi. Né? Então, o baixo volume de vendas ele impacta também nessa queda do capital de giro, tá? Que é elencado aqui na pesquisa. Um outro item aqui que a gente tem na pesquisa é sobre as causas mortis. É um outro relatório e ele cita que 39% das empresas não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio, tá? Então, por que eu estou trazendo esses dados para vocês? Para que a gente compreenda a importância do planejamento do capital de giro. A gente vai ver que são contas simples de serem feitas, mas a gente precisa de informação para que a gente possa ter esse dado, né? Então, esse é um relatório do Sebrae também, que cuida aí das micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, e eles falam que 39% alega ali no planejamento prévio, na hora de planejar a empresa, que elas não sabem qual é o capital de giro necessário para abrir o negócio delas. Então, se eu não sei qual é o meu capital de giro mínimo necessário para abrir o meu negócio, a chance de eu já iniciar sem ele é grande, ou de perder ele ao longo do tempo, tá? Então, esses são os dados. Outro dado também que eu trago aqui desse mesmo relatório de causas mortis, ele fala sobre sucesso e fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida, né? Ele diz que 58% dos empreendedores, eles utilizaram até 10 mil reais para investir na parte fixa, né, da empresa, investimentos fixos do negócio. E 65% utilizaram 5 mil para a formação de capital de giro. O que é que a gente tem aqui de informação? Que quando as empresas colocam recurso, tá? Aqui, ó, 58% delas colocaram até 10 mil no investimento fixo do negócio. O que é investimento fixo do negócio? É o investimento necessário que ela tem para abrir o negócio. Então, vamos pensar numa loja de roupa. A compra de manequim, a vitrine, as peças iniciais, né, o estoque inicial, prateleiras, lustre, maquineta, toda essa estrutura de móveis fixos, que são itens que ela não pode se desfazer. Por exemplo, se ela se desfazer do manequim, onde é que ela vai expor? Se ela se desfizer do lustre, a elegância da loja. Se ela desfizer da maquineta, como é que ela vai passar o cartão? O balcão que ela precisa para expor os produtos, onde é que ela vai expor? Então, são recursos que ficam parados no negócio. Então, vamos entender que recursos fixos são recursos que ficam parados no negócio e ela não consegue transformar isso em dinheiro facilmente. Por quê? Porque é mais difícil de vender, primeiramente, não é o objetivo dela vender móveis, e sim roupas. E segundo, porque se ela vender, ela não vai ter condições físicas de atender o cliente dela. Então, são itens de necessidade para manutenção da empresa, tá? E 65% disse que usa até 5 mil para a formação do capital de giro. O que é que eu quero dizer para vocês? Que a empresa utiliza menos, né? Utiliza a metade do que ela usa para investir no negócio, ela tem de capital de giro. Então, isso quer dizer que ela gasta o dobro do dobro do recurso que ela gasta de capital de giro, ela gasta com móveis fixos que não vão ser gastos, que não podem ser, desculpe, que não podem ser vendidos, tá bom? Então, isso quer dizer que dessas empresas elas utilizam 5 mil reais para fazer todo esse ciclo operacional que eu vou apresentar aqui para vocês. Né? Então, veja, essas empresas elas usam um ciclo operacional para sobreviver entre adquirir as mercadorias, que é o pedido de compra, né? A empresa ela compra os produtos. Depois que ela compra os produtos, ela precisa pagar o fornecedor. Às vezes ela paga o fornecedor antes de vender, porque esse fornecedor deu pouco prazo ou porque as vendas delas estão baixa. Depois ela vende o produto, que é quando ela baixa novamente o estoque.
e depois ela recebe o recurso. Quando ela recebe o recurso, é quando efetivamente entra o dinheiro na empresa dela, tá? Então, o que é o ciclo operacional, gente? É o processo desde pedido de compra, ou seja, comprar matéria-prima ou comprar produto para vender, desde o pedido de compra, e vai até o recebimento do dinheiro lá na ponta, quando o cliente paga. Então, dentro desse caminho, se vocês observarem aqui, existem algumas brechas. Vamos pensar nessas brechas. Primeiro, eu comprei o produto, né? Beleza, comprei o produto. Mas eu preciso pagar o meu fornecedor. Nem sempre ele dá um tempo bom para eu pagar, e nem sempre eu tenho recurso para pagar ele, tá? Então, o pedido de compra está feito aqui. Eu preciso pagar. Às vezes eu preciso pagar antecipadamente para adquirir um desconto, e às vezes eu preciso pagar esse fornecedor, mas eu não vendi ainda, tá? Porque o que acontece? Às vezes o fornecedor ele dá 30 dias para eu pagar, e eu passo para o meu cliente 60 dias. Então, se eu passei para o meu cliente 60 dias e ele me paga de 2 vezes, eu vou receber só a metade, e a outra metade só com mais 30 dias. Então, eu não tenho dinheiro do fornecedor para pagar, tá? Então, aqui eu comprei um produto, aqui eu pago o fornecedor, aqui eu vendo o produto e só aqui eu recebo o produto. Então, esse espaço aqui, veja que a gente tem essa seta azul mais clara aqui embaixo, chama de ciclo operacional. O que é o ciclo operacional? É o processo desde o pedido, desde a compra inicial da matéria-prima do produto, até chegar o recebimento da venda. Então, dentro desse espaço, vocês perceberam que a empresa precisa custear algumas coisas, dentre elas o fornecedor, tá? Mas não só o fornecedor, existe energia, existe água, existe internet, tá? Que as empresas precisam pagar, existe funcionário, né? Que é uma parte onerosa da empresa. Então, o capital de giro, ele vem justamente para ajudar no ciclo operacional da empresa, para que ela possa passar esse ciclo aqui viva, né? Vamos dizer assim, para que ela possa passar desde o pedido de compra, para que quando ela tenha fornecedor para pagar, ela tenha dinheiro, mesmo antes de receber a venda. Então, o capital de giro, se a gente fosse falar a grosso modo, seria o dinheiro que a empresa tem para cumprir seus compromissos, mesmo sem ter recebido ainda a venda no final do produto que ela vendeu, tá? Então, o que é que o capital de giro? É o dinheiro que ela vai utilizar antes dela fazer caixa na empresa dela, antes dela fazer dinheiro na empresa dela, tá? Então, o conceito do ciclo operacional é o período que vai desde a compra da matéria-prima, que é aqui, ó, a ponta, até o retorno do recurso proveniente das vendas dos produtos fabricados com essas matérias-primas, que é justamente vender o produto e receber o produto, tá? Então, aqui eu tenho a aquisição da mercadoria. Aqui, quando eu vendo, o estoque ele baixa, e só aqui entra o monetário, ou seja, o dinheiro, money, tá? O cacau. Que aí o ciclo ele retoma, né? O ciclo operacional ele retoma o início. Ele volta para cá e eu vou novamente fazer compra de novos produtos, novas matérias-primas, vou ter novos fornecedores para pagar, vou ter que fazer novas vendas e vou ter que vender. E se eu não vender? Então, é aquele caso lá anteriormente. Baixou as vendas, eu preciso recorrer ao capital de giro, porque eu não vendi. E eu preciso pagar as contas, porque o imposto não espera, o salário não espera, o fornecedor não espera. E o capital de giro está aí para entrar nesse jogo. Beleza? Então, esse é um conceito de ciclo operacional, tá? É um conceito bem simples, vocês provavelmente já viram o que seria, né? A gente não vai calcular ciclo operacional, mas é para a gente compreender, tá? Quando a gente chega no capital de giro, a gente fala sobre justamente o recurso que vai fazer a empresa se manter bem desse ciclo operacional. Então, qual é o objetivo de estudar o capital de giro? Verificar se a empresa tem condição de manter sobrevivendo dentro desse ciclo operacional, se ela tem condições financeiras de se manter nesse ciclo operacional, tá? Então, o capital de giro, ele também é conhecido como capital circulante, tá? Então, em alguns lugares vocês podem ver o nome capital de giro e alguns capital circulante. Por que capital circulante? Ou por que capital de giro? Veja que são sinônimos, né? Giro e circulante são sinônimos, tá? O capital de giro, pelo conceito aqui, ele representa o montante de recurso de curto prazo necessário que a empresa tenha para financiar esse ciclo operacional. Então, é o que eu já disse a vocês, tá? Qual o objetivo? É que a empresa ela tenha recurso no curto prazo para que ela possa financiar a sua vida
dentro do ciclo operacional que a gente viu anteriormente. Então, vamos supor que essa empresa ela tenha pouco recurso no curto prazo e tenha muito recurso no longo prazo. O que é que eu estou dizendo? Que ela tenha dinheiro em caixa, muito pouco, mas que ela tenha muito dinheiro na mão de pessoas que vão pagar a ela, mas só vão pagar a ela no longo prazo, tá? 6 meses para lá, 12 meses para frente. Significa que essa empresa ela vai estar encrencada em que aspecto? Que ela vai ter que pagar as obrigações dela, né? Tá posta as obrigações mês a mês, e o caixa dela é muito pequeno e o dinheiro que ela tem a receber é muito longe, tá? Vamos pensar no nosso dia a dia, né? Pessoa física. Se eu tenho um dinheiro e eu vou usar ele daqui a 2 meses, e aí uma pessoa me pede emprestado só para me devolver daqui a 6 meses. Quando chegar nesses 2 meses que eu preciso usar, eu não vou ter o recurso. E eu não vou ter como pegar com a pessoa, porque ela já disse a mim que vai me devolver com 6 meses. Então, veja que eu precisaria ter uma outra reserva para arcar com esse compromisso dos 2 meses, já que eu me comprometi a emprestar a uma outra pessoa com prazo maior, tá? Então, aqui está a discussão entre prazos de recebimento, e prazos de pagamento, né? Então, o prazo de pagamento que eu vou dar ao meu fornecedor, ele tem que ser, de alguma forma, próximo ao ciclo de vendas que eu tenha com os meus clientes. Então, se o meu cliente recebe para me pagar, né? Eu dou para ele um prazo de 60 dias ou 90 dias para ele pagar, ele pode dividir em 3 vezes, tá? O que é que eu preciso fazer com o meu fornecedor? Ter condições de pagar em mais vezes também, tá? Claro que isso está em jogo o custo desse dinheiro, né? O custo desse recurso, tá? Se dividir mais, provavelmente o custo é maior do que pagar à vista, tá? Mas essas informações elas precisam andar casadas para que esse capital de giro seja menos recorrente a sua utilização, para que você tenha ele como uma reserva, mas que ele possa ser utilizado realmente nos casos necessários, tá? Mas essa organização entre o prazo que eu dou ao meu cliente, que é o prazo de venda, em relação ao prazo que eu tenho do meu fornecedor, é algo que eu tenho que caminhar juntos, tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que é necessário que haja um equilíbrio financeiro, ou seja, as fontes de recurso que eu tiver no curto prazo, que são os passivos circulantes, são as minhas fontes de recurso de curto prazo, elas têm que financiar as minhas aplicações, que são os ativos circulantes, no curto prazo também. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre o dinheiro que eu tenho no meu passivo circulante, ele tem que ser similar ao recurso que eu tenho no ativo circulante. Por quê? Porque se eu tenho condições de, no curto prazo, pagar os meus passivos circulantes, eu estou caminhando bem, né? Então, se a gente olhar essa análise aqui, ela é muito parecida com a liquidez corrente, que eu suponho que vocês já tenham visto os índices de liquidez. A liquidez corrente, ela diz que eu tenho que ter dinheiro suficiente no curto prazo para pagar as minhas dívidas de curto prazo. Então, né, tudo que for ali acima de 1 significa que eu tenho condições de pagar a minha dívida de curto prazo e ainda sobra dinheiro. Quando é abaixo de 1, significa que o meu dinheiro dos ativos, os recursos que eu tenho disponível nos meus ativos, não é suficiente para eu pagar essa dívida de curto prazo. O que é que acontece? Eu preciso aí, então, utilizar bens que estão no meu ativo não circulante para honrar com esses compromissos. E a gente sabe que bens que estão no ativo não circulante, como eu falei anteriormente, eles têm uma vida mais longa e não têm o objetivo de serem vendidos, né? Que são o quê? Os itens de manutenção da empresa. Então, se eu precisar vender eles, eu vou começar a deteriorar os materiais da minha empresa e vou acabar atrapalhando a operação do meu negócio, tá? Então, o que é capital de giro, gente? É o recurso de curto prazo que eu preciso para financiar o ciclo operacional da empresa, que é esse aqui, tá? É esse ciclo operacional aqui. O prazo entre os meus fornecedores, os meus vendedores e o recebimento que eu tenho lá no final, tá? Então, ele vai cobrir as brechas quando eu precisar, tá? Aí aqui eu tenho um ciclo, tá? Esse ciclo é uma imagem, só para a gente visualizar aqui. Aqui em cima, no topo, eu tenho os disponíveis. O que é isso? O recurso que eu tenho em caixa, recurso que eu tenho para comprar produtos, para vender, tá? Então aqui é uma fábrica, tá? Uma indústria. Então ela pega esse recurso em caixa, ela compra matéria-prima.
essa matéria-prima vai para o processo de fabricação, produzir. E ela vira o quê? Ela vira estoque. Quando ela vira estoque, eu vou agora vender esses produtos. Eu posso vender à vista, eu vou acrescentar o meu lucro e vou vender à vista. Ok? O dinheiro já está disponível novamente para mim. Mas eu vou vender também a prazo e eu vou ter duplicatas a receber, ou seja, eu vou ter um recurso a receber lá na frente. Ah, mas hoje a gente vende na maquineta e a gente pode antecipar o dinheiro dessa maquineta, o recebimento. É verdade. Mas o custo que você paga para adiantar esse dinheiro na maquineta é um custo maior do que se você esperar esse recurso cair no prazo que ele tem que cair. Tá? Então, isso precisa ser levado em consideração. Você tem o dinheiro disponível para você, sim, mas você paga mais caro por isso, porque a maquineta, a empresa, a operadora de crédito, ela vai te dar o dinheiro novamente, mas ela vai cobrar uma taxa mais cara por isso, tá bom? Então, o mundo ideal seria eu ter dinheiro em caixa, produzir os meus produtos, vender e as pessoas me pagarem no momento. Mas isso não acontece, tá? Nem sempre acontece. As pessoas também compram a prazo, e é grande parte disso, ainda mais com a popularização do crédito, né? Dos cartões de crédito, dos boletos, etc. Tá? Então, dentro desse processo de duplicatas a receber, eu volto novamente ali para o ciclo operacional e eu tenho um espaço de tempo aqui entre vender o produto e receber a venda, tá? Receber o recurso desse produto, tá? Então, quando isso ocorre, a gente volta novamente para o ciclo de disponibilidade e continua o fluxo de compra. Mas até isso acontecer, eu preciso ter dinheiro para fazer esse fluxo, tá? Então, as mercadorias elas vão sempre ser vendidas acrescido do lucro e a empresa é remunerada, né? Agora ela tem o gasto que ela teve para produzir o produto, mais o lucro que ela estava prevendo ganhar, tá? Que pode ser formado de diversas formas, tá? Porque essa imagem aqui é importante, só para frisar que nem sempre a gente vende à vista, às vezes a gente vende a prazo e esse ciclo ele não se completa rapidamente assim, né? Eu preciso ter um recurso disponível, que é o capital de giro, para comprar novamente produtos, matéria-prima, para fabricar novamente, para ter estoque para vender. Porque se eu não tiver esse ciclo rodando, o que é que vai acontecer? Eu vendi, não recebi, ok, estou esperando. Mas se eu não produzir mais, como é que eu vou atender os meus outros clientes? Então atrapalha as vendas da minha empresa e esse ciclo ele não acontece, tá? E aí a gente chega no capital de giro. Quando a gente falar de capital de giro, puramente capital de giro, tá? O capital circulante, que eu disse a vocês poderiam ser capital de giro ou capital circulante, tá? Ele representa os investimentos realizados no ativo de curto prazo. E quais são os ativos de curto prazo da empresa? Quais são os ativos de curto prazo da empresa? São os ativos circulantes, tá? Que está lá no balanço patrimonial que você já conhece. Tá? Então, quando a gente fala assim, qual é o capital de giro da empresa? Qual é o CDG da empresa? É o ativo circulante dela, tá? E aí a gente vai depois esmiuçar um pouquinho mais o que seria essas variações do capital de giro, né? Para a gente entender melhor ele, tá? Então, se eu disser para você aqui, pessoal, qual é o capital de giro da empresa X? Você vai olhar o ativo circulante, esse é o capital de giro, tá bom? De cara com empresas, quando ela tem demonstrativos, é esse, tá? E aí, esse capital de giro ele corresponde ao valor total dos recursos necessários para financiar o ciclo operacional. Veja que eu estou repetindo essa informação para vocês, para que vocês fixem a necessidade do capital de giro e a importância dele. Então, esse ciclo operacional engloba as necessidades circulantes da empresa, né, que é desde a aquisição de comprar as matérias-primas até a venda e o recebimento dessas vendas que ela fez. Então, aqui embaixo, novamente, está o conceito, isso aqui é o conceito de ciclo operacional, tá bom? Então, qual é o papel desse, o que é esse ativo, o que é esse capital de giro? São os ativos de curto prazo que a empresa tem. Se a gente olhar aqui, quais são os ativos que a empresa tem de curto prazo? São os estoques, é o dinheiro que ela tem em caixa, o dinheiro que ela tem em banco, a duplicados que ela tem a receber dos clientes, tá? Tributos que ela tem a receber do governo. Isso são ativos que estão ali no curto prazo, aplicações financeiras que a empresa tem, tá? Tudo isso é parte do recurso que ela tem de curto prazo, tá? Então, primeiro item que vocês estão vendo aqui, vocês vão precisar apresentar isso no relatório, que é a atividade que eu apresento para vocês no outro vídeo,
Qual o capital de giro? Ativo circulante, bem tranquilo, tá? E aí, daqui do capital de giro, a gente vai para uma... não é uma variação, mas é um detalhamento desse capital de giro, tá? Que é o capital de giro líquido. Ou, como eu falei para vocês, capital circulante, né? Capital circulante líquido. Então, a gente vai adotar aqui o conceito de CCL, tá? Capital circulante líquido, tá? Então, o capital circulante líquido, ele vai fazer um papel parecido com a liquidez corrente das empresas. Então, ele é, é o capital da empresa que possui liquidez e pode ser utilizado facilmente para fins de giro de estoque, pagamento de dívidas com vencimento do curto prazo. Então, agora o que é que a gente está fazendo? A gente está avaliando, deixa eu passar aqui para vocês um pouquinho, depois a gente volta. A gente está avaliando, a gente está confrontando os ativos circulantes, ou seja, todos os itens que eu tenho no circulante, tá? Todos os direitos que eu tenho a receber na minha empresa, todos os bens que eu tenho na minha empresa, todos os recursos que a minha empresa tem, tá? Que está sob o controle dela, que gera benefícios para a empresa, tudo que ela tem ali disponível para ser vendido, para ser transformado em dinheiro, para pagar as dívidas de curto prazo, que são as dívidas mais urgentes, tá? Lembrando que ativo circulante e passivo circulante, eles seguem aquela regra dos 12 meses, né? Então, o que é curto prazo? É tudo aquilo que não passa de 12 meses, tá? O que está dentro de 12 meses é curto prazo, certo? Então, vamos lá. O que é que a gente está olhando aqui no capital circulante líquido? A gente está olhando a variação entre pegar os meus ativos circulantes, ou seja, tudo que eu tenho de curto prazo, e reduzir o que eu tenho de curto prazo. Feito essa subtração, eu vou pegar lá o total dos meus ativos circulantes e vou pegar o total do meu passivo circulante. O que é que eu faço para esse capital circulante, para entender esse capital circulante líquido? Uma subtração, tá? E aí aqui eu tenho as principais contas do ativo circulante, eu já elenquei algumas para vocês, do ativo e do passivo, tá? No ativo aqui eu tenho algumas contas disponível, que é o dinheiro em caixa, dinheiro em banco, as aplicações de curto prazo financeira, duplicadas a receber dos clientes, né? Os estoques que eu tenho para rodar, para vender. No passivo eu tenho as duplicadas a pagar, que são compras que eu fiz das matérias-primas para produzir o meu produto, ou produtos que eu comprei para revender. Contas a pagar, que é referente aos serviços que eu utilizei, né? Como energia, água, manutenção da empresa, tá? Que eu fiz, que eu ainda vou pagar. E os empréstimos bancários. São 3 contas para cada lado, só para a gente ter uma noção e revisar essa parte, tá? Essas são algumas contas, mas temos várias outras, vocês vão ver no demonstrativo da empresa, tá? E aí o que acontece? O que é o capital circulante líquido? Eu vou pegar tudo que eu tenho de ativo, vou reduzir tudo que eu tenho de passivo, tudo no curto prazo, tá? E vou fazer essa subtração. A partir disso aí eu vou avaliar. Será que os meus ativos ele é superior aos meus passivos? Então, o meu capital circulante ele é positivo. Se eu pegar os meus ativos circulantes e reduzir o meu passivo circulante e der negativo, significa que os meus passivos foram maiores que os meus ativos. Isso significa que o capital circulante ele é negativo, tá? E outro ponto é se esses ativos circulantes eles forem equivalentes aos passivos circulantes. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho um CCL, um capital circulante líquido nulo, tá? O que é isso quer dizer nulo? Significa que tudo que eu tenho no curto prazo equivale a tudo que eu tenho no passivo de curto prazo. Ou seja, se eu pegar tudo que eu tenho nos ativos circulantes e pagar os meus passivos, tá tudo ok, eu não devo nada a ninguém. Se ele é positivo, significa que eu tenho mais ativos, ou seja, que eu consigo honrar com meus compromissos de curto prazo e ainda sobra dinheiro. Isso é bom. Por quê? Porque significa que a empresa no curto prazo ela não está atrapalhada, ela não está endividada. E negativo, se eu tiver muitas dívidas de curto prazo e eu tiver poucos recursos no ativo circulante, essas dívidas elas vão me comprometer. Por quê? Porque agora, gente, eu tenho muitas dívidas passivo circulante. Então, há uma chance de eu precisar pegar empréstimo, há uma chance de eu precisar vender algum bem da minha empresa para fazer frente para pagar esses passivos, tá? Aí vamos entender aqui um exemplo, tá? Esse exemplo aqui é um balanço, tá? E ele tem aqui os ativos
circulante, não circulante, os passivos circulante, não circulante. E aqui eu fiz uma conta bem simples. Eu peguei o total do ativo circulante, ó, que é R$200, está aqui em cima, R$200, e peguei o total do passivo circulante, que está aqui, 130, tá? Então, um pelo outro, qual é o capital circulante líquido dessa empresa? R$70. Os ativos circulantes, eles foram maiores que os passivos circulantes. Isso significa que o nosso CCL, o nosso capital circulante líquido, ele é positivo. Significa que eu consigo pagar as contas e ainda sobra um capital de giro de R$70 para outros problemas que eu venha a ter, tá? Mas, considerando que eu já paguei tudo que eu tinha de dívida aqui no meu passivo circulante. Então, isso é um indicador positivo, certo? Então, esse é um outro caminho que a gente vai precisar seguir no relatório, tá? Vocês vão observar o encontro do CCL. Ao longo dos anos, vocês vão ver que vocês vão analisar 2 a 3 anos. Ao longo dos anos, o CCL dessa empresa cresceu ou decresceu, tá? Então, ela tinha muito capital de giro. Se a gente for pegar 2020, a empresa estava na pandemia, 21 estava ali na pandemia ainda, 22 ela deu uma desafogada, né? Um pouco maior. E aí a gente vai olhar aqui, ao longo da pandemia, de 20 a 22, houve um crescimento desse CCL, ou seja, uma melhora nesse CCL ou não? Houve uma piora? Porque as empresas também elas podem estar em investimentos, ela pode estar em expansão. E isso justifica que ela tenha, por vezes, baixo caixa, né? Ou seja, pouco recurso de curto prazo. Tá? E aí, por isso que elas acabam tendo pouco recurso no curto prazo e elas ficam mais ali perigosas no curto prazo. Por quê? Porque elas estão expandindo e o dinheiro dela está sendo investido em novas obras, em mais ativos não circulantes, tá? Então a gente não vai olhar ativo não circulante, passivo não circulante, PL, nós vamos trabalhar com o curto prazo, tá? Capital de giro é curto prazo. Ativo circulante, passivo circulante, tá? Mostrado esse exemplo para vocês, eu disse a vocês que o capital circulante líquido ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Então, só reforçando para vocês. Quando é que o CCL é positivo? E aí vocês vão identificar se o ativo circulante dele for maior que o passivo circulante, tá? Já falei isso para vocês, estou reforçando. Se esse montante de ativos ele é maior do que o montante de passivo circulante, a gente tem um CCL positivo, ou seja, minha empresa tem condições de pagar o que deve e ainda sobra dinheiro dentro desse capital de giro. E por que CCL, capital circulante líquido? Por que líquido? Porque o capital de giro, eu disse a vocês, que é o quê? É os ativos circulantes. Esse é o capital de giro, foi um dos primeiros slides. Mas o capital circulante líquido é justamente o quê? Depois que eu tiro tudo que eu devo, o que é que ainda sobra? Então, é o percentual, né? É o valor líquido. Então, no exemplo anterior, né? Esse exemplo anterior aqui, sobrou R$70. Então, o capital circulante líquido que essa empresa tem é R$70. Esse dinheiro que está aqui no curto prazo, ele pode ser guardado para novos problemas que possam surgir na empresa, novos espaços de vendas, ou ele pode ser, caso eu não queira manter um capital de giro alto na minha empresa, eu queira manter um equilíbrio, eu posso pegar esse recurso e fazer um investimento, tá? Com esse recurso. Quando esse recurso do capital de giro, a gente faz o cálculo e os passivos são maiores, a gente já tem de cara um CCL negativo, né? Que indica que eu tenho mais passivo do que ativo. E quando eles são iguais, ativo circulante, são iguais a passivo circulante, a gente tem o CCL nulo. O que é isso? Tudo que eu tenho no curto prazo é o suficiente para eu pagar o que eu tenho no passivo de curto prazo, tá? Esse é um mundo perfeito e difícil de encontrar, tá? Geralmente você vai ter um CCL positivo ou negativo, mas a ideia é que a gente tenha CCLs positivos, tá? Para as empresas, que a gente tenha capital circulante líquido positivo, tá? Aí, assim, para ajudar vocês a fazerem essa interpretação, tá? Só um minuto. Para ajudar vocês a fazer essa interpretação do CCL, vocês vão comparar o CCL ao longo dos anos, tá? Então, lá no outro vídeo eu explico como é que vocês vão fazer a análise, né? Como vocês vão fazer o relatório. Como é que vocês vão pegar as informações, está tudo explicado lá. Mas o que é que vocês vão fazer? Vocês vão analisar ao longo dos anos das empresas. E entre as empresas, porque vão ser empresas do mesmo segmento. Então, qual é o CCL melhor dentre essas duas empresas? Teve uma empresa que foi melhor no ano e outra foi melhor no outro, tá? Então,
Só explicando para vocês o que está escrito aqui, quando o ativo circulante for maior que o passivo circulante, que é o que está ilustrado na imagem anterior, a CCL terá parte do seu investimento de curto prazo financiada por passivos não circulantes. Né? Isso quer dizer que ela tem um ativo maior do que um passivo. Quanto maior for esse CCL, menor será o risco de não poder pagar seus compromissos no prazo estimado. Então, as empresas que têm um CCL, um capital circulante líquido positivo, ela evidencia que o risco dela não pagar ao seu fornecedor no curto prazo é menor, tá? Por quê? Porque ela tem muitos bens ali, muitos ativos, desculpa, de curto prazo, dinheiro em caixa, estoque para vender, tá? Aplicações financeiras, ela tem muito disso para fazer frente, tá? Mas aí, assim, existe um lado também que pode ser negativo. Significa que parte dos investimentos, eles estão sendo financiados por passivos não circulantes, que geralmente possuem um custo maior. O que isso quer dizer? Que quando a gente olha os passivos, eles são as nossas fontes de financiamento, né? Eles são as nossas origens de recurso. Então, os passivos circulantes, eles são dívidas de curto prazo que geram ativos. E é interessante que eles geram ativos de curto prazo. Os passivos não circulantes, por exemplo, financiamento, é interessante que ele gere ativos de longo prazo, que são o quê? Aquisição de imóveis, aquisição de veículos, das instalações da empresa, que são coisas que a empresa não vai vender, tá? Então, quando a gente tem um CCL positivo, significa que eu estou pegando dinheiro de empréstimos de longo prazo e estou deixando parado ali nos meus ativos circulantes. Se está no ativo circulante, ele não tem muita perspectiva de geração de retornos, né? Tão rápida, porque o dinheiro está ali no curto prazo, tá? Então, eu estou pegando dinheiro de longo prazo para financiar algo que é de curto prazo, tá? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Por isso que eu falei para vocês nessa imagem que o CCL nulo, ele é o mundo ideal, tá? Que as empresas têm investimentos de curto prazo para pagar, né, investimentos que elas fazem de curto prazo. Né? Elas adquirem dívidas de curto prazo para pagar dívidas de curto prazo. Mas o CCL positivo, tá? Ele sempre vai ser o melhor para a empresa, tá? Independentemente desse ponto que eu falei para vocês. Então, CCL positivo é bom, tá? O outro CCL, eu falei para vocês, é o negativo, é o que eu falei anteriormente. Quando o ativo circulante ele for menor que o passivo circulante, né? Ou seja, eu tiver esse desequilíbrio, tiver mais passivos, a CCL representa a parcela de ativos não circulantes financiada através de passivos de curto prazo, né? Eu tenho uma parcela de ativos não circulantes financiada através de passivos de curto prazo. Ou seja, a empresa está dependendo da conversão de ativos não circulantes que possuem difícil rotatividade para cumprir suas obrigações de curto prazo. O que é que eu estou dizendo? Vou voltar lá para a imagem. Esse CCL negativo aqui, como eu tenho mais passivo aqui, né? Quando eu tenho mais passivo aqui, para eu pagar essas obrigações, eu vou acabar precisando me desfazer de alguns itens desse ativo não circulante. Eu vou depender de que a minha empresa ganhe recurso no longo prazo. Por quê? Porque o que ela tem no curto prazo não é suficiente. Então, eu preciso fazer frente a longo prazo, tá? Então, eu precisaria aqui me desfazer de algum estoque que eu só ia vender há mais tempo na frente. Eu preciso me desfazer de algum dinheiro, adiantar algum recurso que o meu cliente disse que só ia pagar com mais de 12 meses numa negociação, eu vou ter que ir no banco, pedir para ele me antecipar. Isso custa caro para as empresas, tá? Então, o ideal é sempre que eu tenha mais ativos do que passivos, né? Mais ativos de curto prazo do que passivos de curto prazo, tá? E o CCL nulo, né? Nessa situação, a gente falou que os ativos circulantes, eles são iguais aos passivos circulantes, ou seja, os ativos de curto prazo, né, eles vão estar sendo financiados por recursos de curto prazo, então está tudo certo, tá? Mas é difícil conciliar essas entradas de caixa que a empresa tem, né? Por quê? Porque há a incerteza do recebimento desse recurso, né? E a ponto de deixar nulo, né? Por esse motivo, é aconselhável sempre um CCL positivo para a maioria das empresas. O que ele está dizendo aqui, gente? Justamente, a gente cai novamente no ciclo operacional. A gente vende, a gente tem saída de recurso, mas é difícil a gente conseguir equilibrar o tempo que o meu cliente me paga
com o tempo que eu tenho que pagar as minhas dívidas, tá? Nem sempre isso casa. E é difícil casar. Por quê? Porque o cliente, ele atrasa, mas o teu fornecedor, ele não espera que você atrase. Você tem que pagar ele, tá? A sua conta de água, de energia, de internet, o aluguel do ponto, nada disso vai ser possível você postergar, né? Você tem que pagar. Então, quando ele fala que é difícil alcançar um CCL nulo, é porque a incerteza quanto ao recebimento de recurso, ela existe, tá? Então, nem sempre há essa possibilidade de equilíbrio, tá? E aí, gente, qual é a finalidade de investimentos nesse capital de giro, né, que eu apresentei para vocês, o capital de giro e o capital circulante líquido, né? Ele é destinado só para sustentar as atividades operacionais da empresa, né? Por quê? Porque o ativo circulante da empresa ele é pouco rentável. Então, a gente não quer que a empresa tenha ativos circulantes em abundância. Ou seja, a gente não está falando que esse desequilíbrio tem que ser muito grande, né, para o lado positivo. Que a gente tenha muitos ativos de curto prazo, tenha poucos passivos de curto prazo. Nós não estamos falando isso. A gente tem que ter um equilíbrio. Por quê? Porque o dinheiro que ele está parado ali nos meus estoques, o dinheiro que ele está parado no meu caixa, o dinheiro que ele está parado ali nas minhas aplicações de curto prazo, são recursos que poderiam estar sendo aplicados em algo de longo prazo que me desse mais retorno, tá? Investimentos de longo prazo que me dessem mais retorno no futuro. Então, ele é esse capital circulante ou capital de giro, né? Ele é único e exclusivo para manter esse ciclo operacional vivo. Então, ele não precisa ser excedente, tá? Então, o que é que eu tenho que considerar para definir esse... para fazer o cálculo, vocês já viram como é. Mas o que é que eu poderia estimular na empresa para poder ter esse equilíbrio, né? Os recursos que forem aplicados em caixa devem ser suficientes para fazer frente aos desembolsos previstos e alguns não previstos. Então, é como se eu tivesse na minha pessoa física, vamos pensar no orçamento familiar, né? Nas finanças pessoais. Eu tenho a minha necessidade, né? Eu tenho a minha obrigação a pagar, mas naquele mês um filho pode ficar doente, um animal seu, um parente seu pode precisar de um suporte ou até você mesmo, e você tem que ter um recurso ali para cobrir esse prejuízo, né? Esse problema aqui urgente que não espera. Então, esse é o capital de giro da empresa, cobrir problemas e necessidades que as empresas venham a ter. Então, tem que ser o suficiente para essa questão, tá? E, naturalmente, a empresa ela vai identificando essas necessidades ao longo da vida dela, né? Porque ela vai tendo um acompanhamento desses prazos melhor. Adotar uma política de duplicatas a receber que permita o crescimento ou a manutenção das vendas sem aumento do nível de inadimplência. O que é que ele está dizendo aqui? Que a empresa ela precisa adotar políticas que façam com que as pessoas paguem em dia, né? Então, se você é acostumado a vender no carnê, né? Existe ainda isso muito em especial na cidade interior, na venda da confiança, você pode passar a adotar máquinas de cartão de crédito, porque você vai ter um custo para cobrar o cliente, mas é certeza que você vai receber. Você não depende da necessidade dele de pagar a você. Então, isso é uma estratégia. Ou definir boletos. Quando as empresas são maiores, elas não trabalham com maquinetas, né? Vamos pensar assim, eu sou uma indústria, eu vendo para um distribuidor, tá? Essa relação, ela é feita por meio de boletos, né? Ela não é feita por meio de cartão de crédito. Ela é feita por meio de boletos, que assumem volumes de recurso maior, né? Para empresas maiores. Então, essa estratégia aqui de duplicatas, ela é importante também em relação àqueles prazos que eu falei a vocês no início. Você tem que dar prazo ao cliente que seja suficiente ou próximo ao que o seu fornecedor te deu. Não adianta você dizer, me pague em 6 vezes, se o teu fornecedor só te dá 30 dias para pagar. Tá? Então, isso é importante para manter o equilíbrio no capital circulante, para manter equilíbrio no capital de giro, tá? E manter estoque mínimo, porém, sem correr o risco de perder vendas ou provocar atrasos no processo produtivo. O que é esse estoque mínimo? Porque toda vez que você mantém muitos estoques e eles ficam parados, esse recurso você poderia estar investindo numa outra linha de produto, numa outra linha de serviço, num outro investimento que você quisesse fazer, tá? Porque o dinheiro está parado aqui no estoque. Então você tem que manter estoques razoável a atender o teu cliente, tá? Nem para mais, para o dinheiro não ficar parado, nem para menos e você ter que atrasar a entrega do teu cliente e a demanda dele, tá? Tem que haver esse equilíbrio. Então, são pontos de reflexão para que esse capital de giro possa ser melhor desenvolvido, tá? Vou encerrar agora
essa primeira parte para que a gente possa ter vídeos mais curtos, né, para vocês assistirem, tá bom, gente? Então, agradeço a atenção até aqui. Recapitulando, capital de giro é o primeiro ponto. Esse capital de giro é o quê? Os ativos circulantes. Quando a gente vai para a necessidade de capital de giro, quando a gente vai para o capital circulante líquido, a gente tem um confronto entre o que a gente tem de recurso de curto prazo menos o que a gente tem que pagar no curto prazo. Então, no final ele vai dizer para você, ó, o teu capital circulante líquido é X reais, tá? E aí, isso é o que sobra depois que você paga as suas dívidas no curto prazo. Pode não sobrar, tá? E aí, o CCL lá, vocês viram que é negativo. Tá joia, gente? Até o próximo vídeo, tá bom?